Olá! Estamos em mais uma live nossa do Fisioterapia em Foco, hoje falando de gestantes. Então você que está no ao vivo, seja bem-vindo, e você também que está assistindo no gravado, seja muito bem-vindo. É um tema de extrema relevância, né? Vou até colocar ele aqui logo. E nós vamos hoje conversar com uma fisioterapeuta muito experiente nessa área, que é a Renata Pereira. Então vamos aguardar um pouquinho as pessoas irem chegando para a gente começar essa live fundamental. Boa noite aí, Adriana. Seja bem-vinda. A gestação é um momento lindo, né? Um momento realmente muito nobre, muito sublime, né? Renatinha entrou aí. Mas às vezes, né, a gestação também causa dor, né, Renata? Daqui a pouco eu te chamo, viu, amada? Então a gente precisa saber como lidar com essas situações, como prevenir algumas dores na gestante e também as que já estão aí sentindo alguma coisa, como que a gente pode fazer para amenizar. Então Renata sabe tudo sobre isso e é com ela que a gente vai conversar. Então vou te chamar aqui, Renatinha. Uma salva de palmas para essa mulher incrível. Vou esperar, Renatinha, o Instagram para esperar, tô esperando. Ei, coisa linda! Tudo bem? Boa noite. Tudo bom, lindona? Chega o celular, bota isso. Ficou melhor, agora Ficou, né? sim. Isso, Ficou agora melhor. sim. E aí, trabalhou muito? Bastante, bastante. Hoje foi um dia corrido. É, né? Vamos esperar Uhum. um pouquinho, né, Renatinha, as pessoas Vamos. entrarem pra Não, gente, sim. pra gente começar. Tá cedo ainda, dá pra gente jogar papo fora. Boa Com noite, certeza. Marcelo. Gente, quem for chegando, faça o favor, manda aí nesse aviãozinho, manda para o universo de vocês do Instagram, para a gente ir convidando muita gente, especialmente se você conhece alguma grávida, né? Mas também os colegas fisioterapeutas que trabalham nessa área, que é uma área muito importante. Acho que deu uma travada aí, Renatinha, no seu. Vamos aguardar um pouquinho. Seja bem-vinda, Luciana. Mila, acho que deu uma travada ali. Internet hoje está meio complicadinha, mas vamos na luta. Voltou, Renatinha? Isso. Tem negócio da internet, não tá travado aqui. É, então, aí eu tava hoje conversando, né, falando assim que live está sendo muito interessante, um processo muito interessante, porque de alguma forma a gente está aqui em conexão, né? A gente passa até batom, Passei lip não é? tint, porque batom tem tempo que a gente não passa, menina. É uma coisa. Ai, gente, saudade de passar um batom. Então, porque assim, você vai sair de máscara, não faz o menor sentido, né? Então a Suja a gente até dá uma máscara. pegada no cabelo. É o Gente, evento que tá seja tendo, bem-vindo, é o evento. não é? É o evento. Sejam bem-vindos aí, Rayane, Luciana. Vamos enviando aí com esse aviãozinho aí embaixo, vão enviando para os contatos de vocês, porque essa é uma live muito importante. Renatinha, eu vou começar me apresentando, porque eu sei que também tem algumas pessoas aí que são convidadas suas, que não te conhecem. Aí, em Sim. seguida, você se apresenta melhor do que eu te apresentaria. Tá, pode Então, deixar. tá bom? Ei, Kitty, tudo bem? Então, eu sou fisioterapeuta, especialista em ortopedia. Eu acho que eu fiz a mesma pós que você, né, Renatinha? Todo mundo fez Aham. IEDUV aqui. A maioria. A gente fez até alguns módulos juntas, né? Foi verdade. Então, ortopedia com ênfase em terapia manual. Trabalho também com acupuntura e sou especialista em dores orofaciais, cabeça e pescoço, né? Principalmente as disfunções temporomandibulares, as cefaleias.
Sou bailarina também, educadora física, bailarina contemporânea, não clássica. E é isso, acho que é isso. Hoje em dia eu trabalho também com programação neurolinguística, que é uma área nova para mim que eu estou gostando muito, muito interessante. A Adriana está falando que fez pós. Você fez pós comigo, Adriana? Ou com você, Renatinha? Ela fez Fizeram pós. comigo, Adri. É, Ah! Adriana Que legal. maravilhosa. Então, olha, primeiro quero te dar super boas-vindas, agradecer pela disponibilidade de estar aqui com esse bate-papo que eu sei que vai Uhum. ser maravilhoso, porque você é maravilhosa. Então, seja bem-vinda e muito grata por você estar aqui. Obrigada, Sandra. Eu que agradeço o convite. Você está fazendo assim várias lives super importantes. Eu acho que todo mundo está vendo, né? Algumas eu consegui acompanhar, outras não, porque está no horário de atendimento. Hoje eu não consigo ver a live da Sandra. Mas da sexta-feira eu sempre consigo ver, né? Da semana não dá. Mas eu tô vendo muita gente conhecida. Entrou uma gestante. Eu falei, ela falou bem assim, já divulguei para um monte de gestante para todo mundo entrar lá. Então tô vendo muita gente conhecida aí. Ótimo! Renatinha tá aí Isso é também, bom. ó, que trabalhou, falou com a gente em fisioterapia domiciliar. Tem algumas lives, gente, só adiantando aqui, que estão lá no IGTV, no meu Instagram. Quem quiser rever alguma ou que não viu mesmo, pega lá, tá bom? Isso. Fala, minha querida. Vamos lá. Para quem não me conhece, eu sou fisioterapeuta, formada lá pela EMESCAN desde 2011. Atualmente, hoje, eu dou aula na Estácio. Na verdade, eu sou preceptora de estágio, né? De saúde da mulher, né? Eu sempre estou com saúde da mulher lá, saúde coletiva e alguns outros estágios. Fiz a pós-graduação em terapia manual lá pela EDUV. Fiz a pós em acupuntura também. E os cursos de extensão com a Elza Baracho lá, em saúde da mulher. Isso abriu a mente assim para todos os outros cursos de saúde da mulher da área que hoje a gente tem feito. A gente tem muita coisa, né? Tem muita gente bacana no mercado. A Adriana que entrou aí, ó, Alexandre, nossa referência aqui, maravilhoso. Isso, assim, é muito importante pra gente, porque assim, a gente está tendo um momento que a gente não tinha antes, né, Sandra? Que é esse momento de conversar sobre coisas tão importantes. Principalmente no momento que as mulheres não pararam de ficar grávidas, né? Isso é importante. Por Aliás, mais que tudo esteja acontecendo. Estão até com mais tempo, é verdade. E aí acontece, né? E aí o que a gente vem falando muito, assim, não sei se a maioria conhece, mas eu não comecei trabalhando com saúde da mulher. Eu comecei trabalhando com ortopedia mesmo. E por isso que hoje, assim, tem tanta propriedade para estar falando de dores ortopédicas em gestantes. E aí eu consegui juntar lá essa pós em ortopedia, junto com o conhecimento de saúde da mulher com os cursos, para fazer os tratamentos hoje com as gestantes, né? Que eu acho bem interessante. Muito. Trabalhar com gestantes deve ser uma delícia, né? Apesar delas serem assim, ai meu Deus, o que está acontecendo, né? Mulher grávida, gestante, ela tá sempre muito preocupada com tudo, né? Ela sempre, qualquer coisa. Eu falava para meus alunos assim, quando eu dava aula também lá na Estácio, né? Quando eu dava aula de eletro e mais um monte de matéria, inclusive dei o seu estágio também de saúde coletiva. Mas eu sempre brincava com os alunos assim, olha, grávida, quando vocês pegarem fazer eletroterapia, dá um beijo, um abraço e manda passear, porque assim, às vezes é muito complicado você trabalhar com grávida, porque às vezes alguma coisa que acontece, ela relaciona com o diferente que ela fez, né? E muitas vezes a gente não tem muita pesquisa, né, o Renata, porque quem vai ficar pesquisando grávida? No máximo vai pegar coelho, né? As coelhinhas grávidas para. Então tem coisa que é melhor você não se arriscar muito na gestante, né? Mas vamos tem começar. Áreas, né? Vamos que o nosso tempo é curto e a gente tem muito assunto. Não é, menina? Não vamos até meia-noite nessa live, tá, gente? Vai cair, a gente vai voltar, vai cair, vai voltar. E volta. Isso aí. Então, vamos começar falando do que tem de diferente, né, na grávida, nessa anatomia dela, nessa mudança que acontece na gestante, que pode gerar algum tipo de dor. O que você fala aí, principalmente dessa região do quadril, né, Renata? Isso. Quando a gente estava conversando, né, Sandra, quando você falar de um tema muito específico, vamos falar de dores ortopédicas, né?
Quando a gente pensa em dor ortopédica na gestante, a gente já pensa, primeira coisa, dor na região ali do quadril, na região da pelve, na região lombar, que é onde a gente enxerga mais essas alterações e essas modificações, né? Essas modificações biomecânicas mesmo, que é o que mais acontece. E a gente tem que lembrar que existem muitas modificações, não é só uma. A gente vai citar algumas delas mais biomecânicas mesmo, mas existem muitas, tá, gente? Quem tiver dúvida, vai mandando pergunta aí, né? Isso. E aí, lembrar o seguinte, que a gente tem uma pelve que está se alterando, está se modificando para esse momento tão especial, que eu falo que é um momento assim maravilhoso, magnífico na vida dessas mulheres e quem se propõe a passar por esse momento, né? E aí o que acontece? A gente tem que lembrar que a pelve feminina ela é diferente da pelve masculina. E aí, por que isso acontece, né? Eu trouxe até da clínica, eu tô em casa, fui na clínica só pra pegar a pelve, gente. Quem vai falar de gestante tem que ter uma pelve, não tem jeito. Essa pelve é lá da semina, gente, é muito boa. Então, a gente tem que entender que essa pelve, ela vai sofrer muitas modificações. E a gente tem que lembrar que a gente tem várias articulações aqui. Eu lembro bem, logo quando eu comecei a faculdade, pensando assim, é a articulação que você menos vê movimento, mas é a que mais tem movimento, né? Porque ela está em constante movimento para a gente sentar, para a gente caminhar, para a gente levantar. Qualquer movimento que a gente faça. Por quê? Essa pelve, ela faz ligação com o seu tronco e com os seus membros inferiores. Então, olha que importância, ela é o meio disso tudo, né? Então, essas alterações biomecânicas que vão acontecer, nós, como físio e as gestantes, elas precisam entender que isso vai acontecer por vários motivos, né? Um desses motivos mais importantes que acontecem essas alterações são as alterações hormonais. E aí a gente fala o seguinte, eu falo sempre para minhas gestantes o seguinte, que é uma sinfonia de hormônios. Por que uma sinfonia? Porque são vários hormônios regendo essas alterações. E as alterações, principalmente articulares e ligamentares, são o hormônio que é a relaxina, né? Que em algum momento alguém já ouviu falar sobre ele, né? E aí fica aquela dúvida bem assim, meu Deus, eu vou ficar com a relaxina o tempo todo, eu vou ficar frouxa, eu não posso fazer alongamento, não posso fazer nada. Eu acho que você já deve ter ouvido muito isso, né, Sandra? E eu falei assim, meu Deus, gestante não pode alongar, gestante não pode fazer isso, mas calma. A gente tem que entender que esse hormônio, ele é exclusivamente para permitir que essa pelve, ela se movimente, né? Ó, porque eu vou até tirar aqui, Renatinha, eu vou tirar aqui os comentários. Aí, se você puder, se afasta um pouquinho para as pessoas verem melhor essa pelve. Isso, que eu acho que é bem legal de todo mundo ver. Aí caiu tudo, desmontou tudo. O cenário foi embora. Porque o fone já ouvi estar passando aqui na frente, não é isso aí? Melhorou. Melhorou. Isso. E aí a gente tem que falar o seguinte. E assim, o que acontece? Essa relaxina ela vai atuar principalmente nessas articulações aqui, nesses ligamentos. Porque a gente tem... O que acontece? Quando a gente pensa em pelve, quando a gente vai tratar gestante, a gente tem que entender o seguinte, que essa gestação vão ocorrer essas mudanças, e principalmente nessa pelve, por causa desse hormônio, só para relembrar. E o que acontece? Essa pelve ela precisa fazer alguns movimentos, né? A gente tem que lembrar o seguinte, que o útero, ele é um órgão pélvico. Quais são os órgãos pélvicos, gente? Útero, né, bexiga, intestino, reto, todos eles estão dentro aqui da cavidade pélvica. Então, esse útero, ele começa aqui crescendo, 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 para se tornar um órgão abdominal. Se ele vai se tornar um órgão abdominal, essa pelve, ela precisa se movimentar para permitir essa passagem, mas também permitir essa sustentação, né? Se você quiser ir falando, pode ir falando junto comigo, tá, Sandra? Beleza. E aí, gente, pode falar. Não, aí que eu ia te falar o seguinte, essa é uma questão muito importante, né? Porque a pelve, ela tem essa importância dessa sustentação de todos esses órgãos. Então, ela tem um arcabouço, assim, fenomenal, né? De ligamento, de músculo, articulação, e aquilo ali é tudo muito bem composto
mas ao mesmo tempo, por causa de todas essas alterações que você está colocando, ela também sofre com isso, né? E aí que Exa- começam a vir os problemas, né, Renatinha? Isso. E aí, porque, quando a gente fala que tem essas alterações, tem esse monte de coisa sustentando, a gente tem que entender o seguinte, que o nosso corpo, a gente que é turista, a gente fala o seguinte, a gente precisa de harmonia. O nosso complexo do quadril, ele precisa estar harmônico. O nosso corpo, ele precisa estar em harmonia, né? Então, se eu tenho uma pelve que está, de alguma forma, sendo bloqueada por uma questão articular ou por uma questão muscular, ligamentar ou tendínea, isso vai dificultar, de alguma forma, trazendo dor, né? Aumentando o trabalho de parto dessa gestante, tudo isso. Por isso que a gente fala, e as pessoas me ouvem falando muito isso, que a gente precisa gerar mobilidade para essa pelve com estabilidade durante essa gestação. Porque no Aham. fato, parto mesmo, na hora de parir, existe uma instabilidade grande por causa dos movimentos que a pelve vai fazer. Então a gente tem que lembrar o seguinte, que a pelve ela vai fazer o quê? Um fechamento e uma abertura para que esse bebê passe por esse estreito inferior, né? Que a gente chama de Uhum. nutação e contranutação, né? Mas a gente não vai falar sobre isso agora não, né? Só fica muito... Então, deixa eu até te cortar um pouquinho para contar para o pessoal o que que aconteceu, que lembra que eu te contei no, por telefone? Então, o Uhum, que acontece? Eu tenho dois filhos, né? Uma com 23 anos, outro com 17. E a primeira, eu não sabia nem que eu estava grávida e um colega comentou comigo, ele estava andando por trás, assim, ele comentou assim, nossa, Sandra, você vai ter muito filho, que você tem a anca larga, ainda falou assim, né? Aí eu falei assim, menino, deixa de ser confiado, né? Aí eu não sabia que estava grávida. E na verdade eu sempre fui muito estreita. E aí eu estava com 1 mês e pouquinho de gravidez. Logo uhum, depois, quando eu estava com 2 meses e meio de gravidez, eu comecei a apresentar uma dor nessa região sacroilíaca, né? Para quem não sabe, é essa região bem do glúteo mesmo, na parte do meio ali. Isso, mostra aí. Isso. Eu comecei a sentir uma dor muito forte que eu travava. Eu parava na rua e travava. E eu era muito magra, né? Eu tinha 47 quilos na época. E eu comecei a sentir essa dor e fui ao médico. Ele falou, é o peso da barriga. Eu falei, como o peso da barriga? Eu estou com 2 meses e meio 2 meses, de né? gravidez. É. E na verdade era isso, né, Renato? Que eu comentava com você. Fez zup, abriu demais. E isso não tem como o seu corpo não perceber isso, esse engrama corporal modificando, essa lacidão ligamentar que é necessária acontecer, Uhum, ele vai precisar de um tempo ali para poder se acomodar, digamos assim, né? Para você uhum, fazer um processo de adaptação, porque eu acredito muito nessa capacidade do corpo, né, de adaptação. isso. E aí eu fui aprendendo a lidar com aquilo ali, fazendo os movimentos e tal. Então eu queria que você explicasse isso, né? Essa questão foi Uhum. exatamente por isso, foi o efeito de hormônio, né? Não é isso? Uhum, isso daí. E aí, quando você falou que estava com 2 meses, você tinha essa dor absurda e começou a todas as alterações, a gente lembra o seguinte, que o hormônio que eu falei lá atrás, a relaxina, o pico dele é na 14ª semana. E aí depois ele vai Uhum. indo, vai indo, vai indo, e aí ele tem abaixo lá com 17 semanas. Então, Hum. provavelmente você teve essa dor, na verdade, por causa desse pico hormonal para fazer essa abertura desses estreitos. O que acontece, gente? A gente vai falar de dores e a gente tem que diferenciar, porque a gente normalmente tem dor na coluna, nas costas, e a gente acha que tudo é dor lombar, né? Todo mundo fala assim, tô com dor nas costas, tô com dor lombar, meu ciático, né? O que é mais engraçado, todo mundo fala que é ciático. Meu ciático atacou. Aham. E a gente tem que saber diferenciar de uma dor sacroiliaca, de uma dor na pelve, na região pélvica, e de uma região lombar. Para quem está assistindo vai entender melhor. Quem já teve uma dor ou outra vai se identificar. O que acontece? Quando você tem uma dor gerada pela articulação da pelve, exatamente, você vai sentir maior essa dor quando você faz uma inclinação lateral.
ou quando você faz a movimentação da perna, né, uma perna unilateral, esse movimento exacerba mais essa dor. E as dores da região pélvica, né, elas são dores mais incapacitantes que as dores lombares na gestação. Isso a gente já tem artigos afirmando sobre isso. Então, como que eu vou diferenciar uma coisa da outra? A gente sempre tem que entender o seguinte, que a gente tem um conjunto de músculos falando ao nosso respeito sobre isso. Então, a gente vai imaginar o seguinte, lembrando, gente, esse é a pelve, o quadril, tá? Quadril direito, esquerdo, pelve direita, esquerda. Então, a gente pode ter essa dor localizada mais nessa região, aqui é um bumbum, tá? Nessa região do sacro, da região glútea, que irradia lá até a prega glútea, tá bom? Que aí essa irradiação do glúteo até a prega glútea, as pessoas confundem com, na verdade, nervo ciático, por exemplo. E aí a gente tem que lembrar que na gestação também a gente tem algumas questões musculares também, que é a compressão do piriforme, que ele comprime o nervo ciático. E que não é uma compressão que a gente chama de compressão verdadeira desse nervo ciático, pensando lá a raiz desse nervo. Então, a gente precisa tratar essas questões musculares, esses arranjos musculares, para ajudar isso aí. Partindo para a dor lombar, quando a gente faz a flexão de tronco, é se curvar para frente, a tendência é essa dor aumentar. Então, primeiro passo para diferenciar uma dor lombar de uma dor da região da pelve. Por que eu falo região da pelve, gente? Porque essa dor ela pode ser só em uma pelve unilateral, ela pode ser na pelve bilateral, ela pode ser na região do sacro e ela pode ser aqui na frente, que é na sínfise púbica, que é no pubis aqui. Ela pode ser em um dos três ou pode ser uma miscelânea, que é em vários pontos desse aí a gente fica com mais dificuldade aí, né? Até de entender como que é essa dor. Que foi o que aconteceu com você, né, Sandra? Você teve uma dor muito grande nesse sacro, e isso logo no início. Não tinha um peso pra gente falar, nossa, foi realmente o peso. E hoje a gente sabe, a gente que estuda muito, lê muito artigo, que a obesidade ela é um fator, mas que não é o fator principal para gerar dor. Ela é um dos fatores que contribuem, né? Mas não é o fator principal. Então isso é importante para a gente estar falando. Então, prestar atenção na percepção desses movimentos para a gente entender de onde está surgindo essa dor para a gente tratar esse problema. E uma coisa importante, Renata, que eu queria que você também começasse a abordar, é as alterações realmente posturais, né? Que acontecem, que você vai mudando todo o seu eixo, né? Você vai modificando esse eixo, você vai alterando cadeia muscular. Quais são as principais alterações posturais que vão acontecendo na gestante, que podem ser um motivo de dor, por exemplo? Podem, isso é muito importante, porque quando a gente está gestando, né? A principal que eu falo dessas alterações que a gente consegue visualizar bem é a alteração do eixo de gravidade. E a gente tem que entender, eu vou falar um pouquinho disso muito delicadamente, que no finalzinho, essa alteração do eixo de gravidade, o aumento dessa lordose lombar, o aumento da cifose torácica, tudo isso vai alterar de forma que compense para você se manter em pé. Eu falo que todas as nossas alterações de coluna, né? Eu tô com uma alteração com hiperlordose, uma cifose, uma hipercifose, ou tô com uma escoliose, por exemplo. São para nos manter em pé. Porque se a gente não tem as alterações, a gente vai andar de quatro apoios, né, Sandra? Eu sempre gosto de comentar isso. Vai compensando, né? Isso, a gente precisa. Né? Isso, porque os nossos músculos, eles vão se adaptando, né? E aí isso é importante para a gente falar dessas alterações biomecânicas estruturais dessa coluna. E a gente falou disso, e aí eu falei que ia falar com um pouquinho de cuidado sobre a alteração do nosso centro de gravidade, do nosso eixo. Por quê? Se eu coloco esse eixo mais à frente, automaticamente eu também aumento um pouco mais essa lordose, né, essa hiperlordose. E aí as mulheres, elas tendem mais para frente. E aí altera essa caminhada, aquela caminhada de pata, né? Aquela marcha de pata, que é a marcha anserina. Todo mundo fala... não é bonito não, hein? Né, não? Não é bonito não. É uma marcha cansada, né? Altera o padrão respiratório. Tudo isso
para a gente conseguir se manter. E aí, quando a gente está na fisioterapia, a gente consegue melhorar essas alterações. Por quê? A gente traz esse corpo, faz com que esse corpo entenda essas alterações e trabalhe de forma para ajudar. E uma coisa que eu falei que ia falar com mais delicadeza é o seguinte, tem alguns estudos recentes falando o seguinte, que a alteração do eixo de gravidade, desse centro de gravidade, isso traz alguns benefícios e alguns malefícios. Benefício, quando você consegue corrigir de forma positiva, esse bebê ele se encaixa melhor nesse estreito e permite uma passagem de forma mais... diminui o tempo de trabalho de parto. Hoje em dia a gente não fala que o trabalho de parto vai ser menos doloroso, não. A gente fala que o trabalho de parto, a gente vai tentar reduzir esse trabalho de parto, porque se a gente tem menos tempo, automaticamente a gente tem menos dor, né? E a gente tem que lembrar que a dor, nesse momento, é nossa amiga, tá? Então, se a gente tem esse eixo mais corrigido durante essa gestação, automaticamente a gente precisa lembrar que a gente facilita esse trabalho de parto, tá? Isso é importante, tá? Eu acho que, assim, pouca gente tem lido artigos sobre isso especificamente. Eu tenho visto pouca gente falando, né, sobre a alteração de eixo de gravidade para o trabalho de parto, redução do trabalho de parto, tá? Isso é importante para a gente estar falando, tá bom? E a gente tem que entender os gatilhos emocionais, você que fala de PNL muito, e inclusive quando eu estava divulgando a palestra, uma paciente minha falou assim, eu fiz um módulo com a Sandra, ela é maravilhosa. Eu falei, que bom. E eu falei, isso, ela é maravilhosa mesmo. Eu falei, que bom. E aí a gente tem que entender esses gatilhos emocionais para essas dores. Que a gente trabalha com um ser, a gente não trabalha com uma pelve. A gente trabalha com uma mulher que está gestando. A gente precisa lembrar disso o tempo inteiro. Então, quando a gente, antigamente na físio, né, Sandra, a gente compartimentava os trabalhos, né? Eu vou trabalhar só com... Foi. Voltei. Gente, travou uma... de um jeito aqui, mexe em qualquer... Nada funcionava aqui. Sair foi melhor. Vamos esperar só um pouquinho o pessoal voltar. Eu estava aproveitando para contar das minhas quedas, sabe, Renata? Aqui. Ótimo! Isso é muito bom. Aproveitei que você não estava conseguindo entrar e contei aquelas quedas que eu sofri, né? De alteração de eixo mesmo, como que é interessante, né? Como a gente muda o nosso engrama corporal. Quer dizer, o seu cérebro está acostumado que sua coluna está em determinada posição, seu quadril está em determinada posição, e de repente você fica grávida, altera toda aquela postura e às vezes ele demora um tempinho, né? Eu fico pensando assim, eu que sou bailarina, tenho uma consciência corporal boa, né? Se eu já tive essas dificuldades, assim, de sofrer queda e tudo, eu fico imaginando que isso não deve ser uma coisa muito incomum, né? As mulheres caírem. Você pega muito paciente assim, que sofre queda, como é que é? Ou só eu que sou retardada mesmo? Cada um tem uma história, eu gosto de falar isso, cada um tem uma história muito particular, né? Mas, assim, hoje, assim, como eu faço acompanhamento com essas grávidas, assim, bem no início, às vezes eu já pego mais no meio para o final, tanto no consultório com a fisioterapia pélvica, quanto no Pilates, a gente consegue fazer algumas correções e adaptações legais. Então, elas têm sofrido menos quedas, mas muitos tropeções. Muitas tropeções, tipo desequilíbrio, né, alteração, por exemplo, fui calçar o sapato que, né, desequilibrei, tombei para o lado, isso acontece demais, tá? Isso não é comum. As suas quedas foram quedas, assim, homéricas, né? Eu acho que... porque é queda de bailarina, né? Fui assim... Isso, aquela queda de bailarina contemporânea, né? De qualquer bailarina, né? É importante lembrar disso. Tipo aquela queda assim, né? Amada, quero até te perguntar o seguinte. Você estava falando aí das fases da gravidez, né? Então, assim, a fisioterapia também ela vai se adaptando porque é muito diferente, né? A gestação, ela passa por períodos muito diferentes. Os 3 primeiros meses, que são
mais críticos, né? Com mais cuidado, e depois vai mudando. O que que você, no início dessa gestação, nos 3 primeiros meses, ou não sei se você mais aí, o que que você evita na grávida? O que que ela deve ter mais cuidado para evitar dores e até como para evitar a perda do bebê mesmo, que é algo que a gente tem que pensar, né? Sim, com certeza. Isso é coisa muito importante. Todo mundo tem essas dúvidas do que fazer, do que não fazer. Das coisas assim que normalmente eu sempre falo, até 13 semanas, ter todos os cuidados possíveis, né? Evitar bicicleta, evitar moto, evitar essas coisas, por exemplo, atividades físicas de alto impacto, a não ser que você já esteja praticando uma atividade de forma moderada, com ritmo, com intensidade. Aí eu indico assim, continua, mas de forma mais leve, mais branda, mas não intensifica, né? Se você não começou nada, e isso acontece muito, chega muito pra mim, descobri que eu tô grávida, aí eu quero fazer tudo, eu quero fazer pilates, quero fazer hidroginástica, quero fazer caminhada, quero fazer tudo. Calma, respira, espera passar as 13 primeiras semanas, que é o período, né, que essa placenta ela vai se adequar, vai achar o seu lugar ali no endométrio, vai se fixar, e quanto mais alto, melhor, menos risco de perda. Isso é importante, tá? Então, as 13 primeiras semanas, sempre aqueles riscos, sempre calcular bem os riscos, né? Evitar bastante coisa. Depois de 13 semanas, que aí a gente já começa a entrar nesse segundo trimestre, o que que acontece? Aí a gente já consegue começar a adaptar melhor. Qual atividade que você se identifica mais, porque tem muito isso. Qual atividade que você está mais disposta a fazer. E a gente conversou um pouquinho sobre isso hoje, você falou que se identificou muito com a hidroginástica, né? Então tem muita gente que se identifica com a hidro, com o pilates, coisas que eu não indico durante a gestação, gente. O crossfit, porque é muito impacto, corrida, muito impacto. A gente já tem gráficos e eu vejo muita mulher correndo, tá? Não, eu tô rindo porque crossfit, assim, né? Eu tenho uma sobrinha, por exemplo, que faz crossfit. Tia, nem aparece por lá, porque só. Porque assim, a gente pauleira, sabe, é punk. pauleira, né? A gente sabe que, assim, para uma pessoa, que eu falo o seguinte, não é que as pessoas, a gente vai dizer para não fazer. O CrossFit, ele é para pessoas que têm uma consciência corporal muito boa, porque a coisa é muito pauleira, né? Mas eu acho legal essa coisa do vamos lá, né? E melhorar e o condicionamento, e porque virou competição também, né? Então tem esse lado que eu acho legal. Virou um jogo. Mas precisa de uma consciência corporal muito boa, porque não dá tempo de você pensar muito, né? Porque são exercícios muito rápidos. Então não é um momento de forma alguma, penso eu, de uma grávida que está alterando totalmente a sua postura, que a consciência corporal vai mudar de mês a mês, né? Porque toda hora muda. André é ótimo. É difícil fazer crossfit, mas andar que gira crossfit. Não é, André? Boa, André. Ai, boa. Mas tem umas malucas mesmo. Tem que não, agora eu vou fazer tudo. E aí, quando a gente fala dessas atividades, a gente tem gráficos, tá, gente? Falando sobre isso, por quê? Qual o impacto dessa atividade física no meu assoalho pélvico? Para quem não sabe, assoalho pélvico, e o nome assoalho, quando você pensa em assoalho, você pensa em chão, né? Assoalho da casa. E o assoalho pélvico é toda essa rede muscular que compõe dentro dessa pelve e abaixo dessa pelve, tá? Tudo isso que vai sustentar. Então, a rede de sustentação para todos os órgãos pélvicos e todo o restante do nosso corpo. Então, se eu tenho uma atividade física que ela sobrecarrega e aumenta o impacto, isso também aumenta os riscos de prolapso de órgãos pélvicos, que é prolapso de bexiga, prolapso de útero. Eita, travou de novo. Meu Jesus. Só dela que tá assim. Minha internet tá oscilando, voltei. Ei, Renatinha, tinha... Voltei. Okay, e aí os riscos. E a gente falando, voltando ao que a gente tinha parado antes, o seguinte: o que a gente faz para melhorar essas dores ortopédicas na gestação, principalmente dores
cintura pélvica e lombar. Uhum. Exercício físico tem sido, já era antigamente, né? E agora também das melhores indicações para melhorar essas dores, né? Uhum. Isso é importante da gente falar. Claro que bem acompanhado de um profissional de responsabilidade e um profissional que entenda de gestação. Não adianta você procurar um profissional que não entenda daquela fase, tá? E aí eu vou falar da minha área específica, eu vou fazer um Pilates. Gente, procura um profissional de Pilates que entenda das alterações fisiológicas e biomecânicas do corpo da gestante, tá? Eu acho isso muito importante, Renato, que você está falando, assim, porque podem aparecer situações, por exemplo, tá com uma dor, vai para a acupuntura. O acupunturista, ele precisa entender de gestação, porque a gente sabe, nós somos acupunturistas, a gente sabe que tem pontos de acupuntura que estimulam, né, o parto, inclusive, né? Isso. Então, assim, realmente a pessoa precisa ter um preparo para compreender que tipo de ponto que pode estimular e fazer você perder, porque não está no momento de você ganhar o neném, está no momento só de você eliminar a dor. Então, isso daí, de manter, né? Exato, então eu penso que isso é muito importante, uma gestante procurar profissionais que entendam da gestação, que sejam especialistas como você, eu acho isso bem legal. Isso é importante, porque, por exemplo, na segunda-feira, não é fazendo merchan, na segunda eu vou falar sobre indução do trabalho de parto, no Instagram da Rede Pélvica. Por quê, gente? Tem pontos específicos para indução do trabalho de parto, né? Isso é importante. São pontos que também a gente pode tratar outras coisas durante a gestação. Se eu trato outras coisas durante a gestação, fora da gestação, isso me abre um alerta. Então, eu preciso de um profissional que entenda, tá? Principalmente de dores ortopédicas. Porque quando a gente fala o seguinte, a gente falou lá praticamente todo de dor no quadril, dor na pelve e dor na lombar. Mas a gente tem outros problemas ortopédicos que as gestantes não sabem, que são, na verdade, patologias que acometem mais gestantes durante o período de gestantes, né? Nessa fase. Quais são elas? Síndrome do túnel do carpo, síndrome do desfiladeiro torácico, né? E aí a gente tem dor patelofemoral, dor no ligamento redondo. Por que isso, gente? Porque existem essas alterações biomecânicas e existe o hormônio que vai estar mais permeável nesses ligamentos. Então, tudo isso facilita com que você tenha essas inflamações nessas regiões. O que a gente precisa entender? Como que eu faço para melhorar ou para evitar essas inflamações? Eu preciso manter uma atividade voltada para isso, que me dê possibilidade para melhorar, né? Melhorar a capacidade, melhorar a força, a resistência, tudo isso, né? Por exemplo, Renatinha, uma mulher está em casa, porque a gente está falando de quarentena, elas não vão poder sair por aí, principalmente gestante já está com esse medo todo, né? Não pode ficar batendo perna. Então, assim, por exemplo, deu uma dor na região sacroiliaca, ali embaixo, na região pélvica, lombar. O que a gestante pode fazer em casa, que é o mais comum, né? Vamos falar do mais comum. O que ela pode fazer ali naquele local que não vai induzir um aborto, nada disso? Em que momento que ela pode fazer? Porque a gente tem gestante aí, tem uma aí de 37 semanas, né? Mas a gente pode ter gestante ainda começando aí. O que pode, o que não pode fazer para amenizar? Isso é importante, assim. Quando a gente fala de quarentena, a gente lembra o seguinte, que a fisioterapia é um serviço essencial. Então, primeiro passo, eu falo sempre, liga para o fisioterapeuta. Porque, pelo menos ele vai saber, quando isso acontecer, se isso acontecer, gente, ele vai conseguir, mesmo que por telefone, mesmo que uma teleconsulta, te orientar melhor. Ai, Renata, mas eu não tenho essa pessoa para fazer isso. Ou aconteceu agora, o que eu faço? Primeiro, identifica onde é essa dor. É uma dor empontada, é uma dor fina ou é uma dor cansada? Vamos falar de quadril e pelve e lombar assim, tá? Se for uma dor empontada, uma dor fina, é uma dor que está relacionada com a pelve especificamente. Se for uma dor cansada, ela está relacionada com a região lombar, mais relacionada, lembra disso. Então, flexão de tronco para frente, aumenta a dor,
região lombar. Inclino lateral, essa dor aumenta, problema da pelve. Primeiro, porque a gente tem que identificar onde é essa dor para a gente tratar, tá bom? Primeiro passo é isso. Nas farmácias, gente, tem o que a gente chama de um eletroestimulador portátil. Não sei se vocês já viram isso nas farmácias por aí. É um canalzinho assim, bem bonitinho, você prega onde está a dor e aí você usa indiscriminadamente, como se fosse, né, alguma outra coisa assim. E aí, isso não é indicado durante a gestação, né? Nessa região ali lombar, na verdade não é indicado. Eu já peguei gestante que veio de outros profissionais que usaram eletroestimulação. Falei assim, tenta não usar mais, assim, pra gente evitar alguns problemas. A gente, como a gente falou antes, gestante, a gente é um público que a gente tem que ter bastante cuidado, né? E aí, o que acontece? Exercícios que a gente pode fazer, movimentos que a gente pode fazer, que pode melhorar. Uma das coisas que a gente aprende, né, que a gente precisa capacitar esse paciente para se tratar em casa de alguma forma, algum alívio. Tenta encontrar uma postura de alívio para essa dor. De lado, deitado de lado, isso me alivia bastante. Perfeito, então deita de lado, primeiro passo. Tenta identificar como que essa dor está se portando nesse seu corpo, né? Identifica isso e mentaliza isso. Terceiro passo. Identifica se foi algum fator emocional que foi o gatilho para essa dor. Depois que você identificou isso, você começa a tirar do seu inconsciente isso para você trabalhar esse corpo. Eu falo sempre o seguinte, não adianta tratar o físico, trato o físico, se quando, na verdade, o início dos meus problemas, eles são emocionais, né, de alguma forma psicossomática. Então, identifica isso, tá bom? E aí, depois que a gente identificou tudo isso, a gente vai passar por um exercício básico e simples, que não é tão simples quando a gente faz, que exige um pouco de coordenação motora, que é deitado, você deitou na sua posição de alívio, ficou, mantém um pouco até dar uma aliviada, deita de barriga para cima, e aí você puxa uma perna para você, e aí você tenta empurrar essa perna contra a sua mão, com bastante força. Empurra, força, 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 que aí quando você está fazendo esse movimento, ó, de empurrar a perna contra a sua mão, ao mesmo tempo, com a outra perna que vai estar esticada na cama, você vai estar empurrando o calcanhar contra a cama. Então, vão ser movimentos. Empurra uma perna contra a sua mão e o outro calcanhar contra a cama. Isso vai fazer com que sua pelve se movimente e a gente gere mobilidade. E se a gente tiver alguma hipomobilidade nessa articulação, a gente vai conseguir melhorar e gerar também um pouco de alívio para essa articulação. Coisas que a gestante não pode fazer. Tomar anti-inflamatórios indiscriminados. Remédios para dor de forma indiscriminada. Então, sentiu a dor, tentou fazer a posição de alívio, tentou usar uma compressinha de água morna naquela região, nada muito quente. Que não resolveu, gente? Liga para o seu obstetra, né? E pergunta se tem algum remédio que ele possa indicar. Eu sempre falo isso. Eu acho que o ginecologista, ele entende bem o que a gestante está passando ali, para indicar alguma medicação específica, tá? Responde essa pergunta, Sandra. Claro. Gente, se alguém quiser fazer alguma pergunta para Renata, pode fazer, tá? A gente tem mais uns 15 minutinhos. A gente entrou numa segunda live, né? Mas de qualquer forma, para a gente não estender demais, né? Alguma outra disfunção, Renatinha? Você até colocou aqui da questão de ligamentos, né? Da síndrome do túnel do carpo. Tem alguma coisa que elas podem fazer em casa, alguns exercícios básicos que elas podem fazer para evitar que venha a ter dores nessas regiões, por exemplo, de punho? O que você sugere para elas fazerem? Isso é importante, assim, que as gestantes, elas sempre querem fazer alguma coisa, né? Todas elas, mesmo com as dificuldades, com as limitações, que vão chegando lá no final da gestação, sempre querem fazer algum movimento. Coisas que normalmente eu sempre falo que tem que andar coladinho aí com a gestante. Mobilidade pélvica. Então, como que eu vou fazer mobilidade pélvica? Desde o início da gestação a gente vai trabalhar isso. Aquele movimento do quadril para frente e empinou o bumbum. Então, movimentação desse quadril. E lembrar que esse quadril, ele se movimenta
né, nesse plano, mas também se movimenta lateral. Então, Uhum. quem já viu uma dança do ventre, né? Dança do ventre, elas levantam muito o quadril. Então, eu trabalho muito isso com os meus gestantes. Então, é como se estivesse dançando dança do ventre. Então, leva o quadril para um lado, leva o quadril para o outro. E tem a música que é a música da gestante, que é a pelvis, né? Não sei se você já ouviu. É Quero Ver Geral Mexer a Pelvis. Todo mundo conhece a música. E a Eu música fala não. de movimento. Não! E a Dani que entrou e a Dani que é Fisidor, a Adriana Câmbio, vão saber exatamente que música é essa, ó. Que mexe a pelve para frente, para trás, para um lado e para o outro. Então, movimentação de pelve, primeiro passo, tá? Que a gente precisa dessa pelve com mobilidade. Depois que a gente gera mobilidade, a gente precisa de estabilidade, né? Eu sempre falo, sempre tem aqueles elásticos em casa, aqueles terabands, né? Que eles vão ser um grande aliado na gestação. Que aí você pode colocar ele, amarrar ele na altura dos joelhos, amarra, né? E aí segura na janela, que é um lugar. Essa música é ótima, isso é verdade, ó. Você segura na janela e aí você faz o agachamento. Agachamento com um olhar mais clínico é o seguinte: se o joelho não pode ultrapassar a ponta do pé, a força tem que ir lá para o bumbum. Então segura, faz os agachamentos, põe a cadeira atrás para a gente não correr o risco de cair, né? Então põe a cadeira, faz o agachamento com elástico. Por que com elástico, gente? Porque normalmente a gente já tem uma fraqueza de glúteo médio, que é esse músculo que estabiliza. Quando a gente põe o elástico, a gente ativa essa musculatura. E a gente evita que a gente faça exercício de forma errada, né? Fez o agachamento, fez séries, e a gente fala que a gestante ela não pode ficar muito cansada, porque senão a gente diminui a oxigenação para esse bebê, isso altera o pH lá do cordão umbilical. Então, como que são os exercícios? Tem que ser exercício que ela consiga conversar. Então, faz os exercícios de forma que você ainda consiga conversar. Faz caminhada dentro do condomínio, faz os agachamentos, pega esse elástico que a gente colocou. Renata, não tem esse elástico. Tem quem tem moto em casa tem algumas coisas, aqueles elásticos de amarrar coisas mesmo dentro de casa. Ou se não tem, providencia, eu acho que é importante. Sabe o que? Tem o garrote. Eu uso muito garrote, que é mais Isso! barato. Você passa pede alguém para comprar gestantes aí, Uhum, em loja de material cirúrgico, um garrote. Não tem aquele negócio de injeção, de amarrar, só que tem os que são uhum. mais grossos. Ele custa super baratinho, compra 1,5 m mais ou menos, você consegue amarrar ele em algum lugar, fazer exercício de braço, de perna, é ótimo o garrote. Isso, perfeito. Aí você pode amarrar ele na perna, fez seu agachamento. Segurou, segura, faz abertura. E aí você junta bem essa escápula e volta, que a gente já trabalha para reduzir essa hipercifose, que pode acontecer. Segurou, pisa lá nele, e aí faz elevação, faz trabalho de punho, movimentação, que a gente estava falando de síndrome de túnel do carpo, né? Tudo isso, exercícios que são mais funcionais, exercícios que vão te levar a, a trazer essa consciência e também do seu dia a dia, os movimentos que você mais usa. Renatinha, agora a gente não pode deixar, para a gente fechar com chave de ouro essa live, de falar Uhum. dos partos, né? O parto natural, o Isso. parto cesariano. Eu até comentei com você que eu passei pelas duas experiências. Aliás, eu passei por três Uhum. experiências, porque na primeira, apesar de fazer cesariana, eu entrei em trabalho de parto. Eu fiquei 7 horas em trabalho de parto, mas não evoluía para dilatação Uhum. nenhuma. E na segunda eu tive um parto natural, humanizado, fiz o parto de cócoras, foram 16 horas e meia de trabalho de parto. Uhum. E eu comentava com você assim, a diferença, né, de recuperação. Então, Uhum. lógico que vai variar de mulher para mulher, mas a diferença para mim assim foi absurda. Porque na primeira Uhum. que eu acabei indo para cesariana, eu fiquei, inflamava ponto, eu sentia muitas dores, né? Demorei demais para voltar ao meu corpo. Enquanto quando eu fiz o parto natural, juro para você, em 20 dias eu estava com o meu peso normal, meu peso de antes da gravidez, Uhum. de antes mesmo, 47 quilos lá, de antes da Uhum. gravidez.
E na mesma noite eu tive neném 9h30 da noite. De manhã eu já estava dando banho, já estava andando, fazendo tudo. Praticamente não precisei de ajuda, né? Então acho Uhum. legal a gente estimular isso, né? Porque as mulheres têm tanto medo do parto natural, né, Renatinha? Sim, hoje a gente fala que a informação que a gente está levando para essas mulheres é fundamental. Está desmistificando tudo isso, né? Que antes a gente não tinha informação. Hoje a gente tem muita informação e a gente precisa entender quais dessas informações são informações de qualidade, né? Procurar grupos especializados que trabalhem com gestantes é importante, porque aí você vai ter cursos específicos para gestante, entender quais são as fases desse trabalho de parto, para você não ir para o hospital antes da hora que a gente chama, né? Para você não ficar muito tempo dentro do hospital. Porque quanto mais cedo você vai para o hospital, mais o risco de você fazer uma cesariana. Então, ir para o hospital mesmo na hora que você estiver em trabalho de parto ativo, tá? E as mulheres falam assim, Renata, você só fala de parto normal, parto normal. Eu falo, gente, o parto é aquele que a mulher escolhe para ela. Sendo que ela tenha consciência daquilo, aí eu quero ter um parto cesáreo. Você já estudou sobre isso? Você sabe quais os benefícios, quais os malefícios? Já eu estou ciente de tudo, então perfeito. É o seu parto, é o seu corpo, suas regras, né? Mas a gente precisa entender o seguinte, que o parto natural, o parto normal, o parto mais humanizado que a gente chama, que acontece? Ele traz pra gente muito mais benefício, tanto para a mãe quanto para o bebê. Esse bebê vai nascer, esse pulmãozinho desse bebê vai ser um pulmão muito mais resistente, a gente já tem evidência falando sobre isso, enfim. Mas o trabalho de parto em si, a gente falou das alterações. E a gente tem que entender que essas alterações, o nosso corpo ele foi preparado para essas alterações, né? Nosso corpo ele não foi preparado de forma, eu falo, Deus não desenhou para a gente lá que a gente tinha que fazer uma cesárea, né? Mas ele nos deu esse recurso para quando seja necessário de fato, né? Igual em casos muito específicos. E aí, o que acontece? Esse corpo, ele precisa, a gente precisa entender que esse corpo ele tem as alterações e no pós-parto a gente gerou vamos lá, gente, lembrar, a gente gerou uma estabilidade durante a gestação para quando na hora do trabalho de parto acontecesse uma instabilidade. Por que, Renato? Ficou confuso. Não, ó, a gente quer essa pelve estável para você sustentar todas essas alterações biomecânicas. Para na hora do trabalho de parto ocorra a instabilidade, que são os movimentos da pelve, dos eixos, para esse bebê passar. O bebê passou. Parto normal, ok, tudo mais. O que a gente precisa fazer, gente? Procurar fisioterapia no pós. Por melhor que você esteja. Por quê? Você estabilizou, instabilizou e agora você precisa estabilizar de novo. E aí, quanto mais natural isso for, mais consciência dessa região você tiver, melhor, né? Eu sempre falo isso. Uma pessoa colocou aqui, até que eu acho que vale a pena, a Adriana falou assim, o conhecimento é a melhor ferramenta para tomada de decisão, verdade, porque às vezes os médicos não dão essa opção, Todos. já vão, né? E a Dani está dizendo aqui, não existe escolha sem informação. Exatamente. Você sabe o que aconteceu comigo? Deixa eu até dar esse depoimento que eu acho bem importante. Eu estava fazendo um trabalho com uma fisioterapeuta durante a segunda gestação. Quando foi no 6º mês, é que eu resolvi comentar com o médico. Assim, ele nunca falava nada, que tipo de parto eu ia fazer, mas dentro de mim, eu já tinha decidido que ia ser parto natural. Uhum. E aí eu resolvi falar com ele, falei bem assim, olha doutor, a gente nunca conversa sobre que tipo de parto que vai ser. Aí eu falei assim, eu queria muito fazer o parto natural. Ele falou assim, se seu bebê tiver, não sei quanto de perímetro cefálico, tiver condições cardíacas para passar pelo estresse do parto, ele tiver não sei mais o que, ele falou tanta coisa que para mim foi né? Não, foi um banho de água fria, eu liguei desesperada para fisioterapeuta, eu cheguei em casa desolada, meu marido falou assim, o que aconteceu? Sua cara tá desolada. Terrível. Aí o que eu fiz? Eu procurei um outro profissional, eu cheguei no consultório dele e falei bem assim, olha, eu não sei se eu vou fazer
eu vou continuar com o senhor, que eu já entrei com a barriga de 6 meses, ele levou um susto, né? A mulher chega com 6 meses para eu acompanhar. E aí eu falei, eu não sei se é você que vai ser, que vai me acompanhar, mas aconteceu isso, isso e isso, e eu quero ouvir sua opinião. E assim, ele trabalhava, né, que é o Paulo Batistuta, trabalha com parto natural nossa, foi muito gentil, em meia hora eu já estava assim, totalmente convencida de que eu ia ficar com ele, porque ele respeitava a minha forma de pensar, o meu querer. Eu acho que isso é muito importante. Isso. Então, assim, aí ele me deu todo o apoio, me deu um livro para ler. Então, assim, não se convença do que o médico de qualquer jeito. Pensa o que você quer e procure o profissional que respeita o que você quer, né? O que você sonha para aquele momento, né? A Dani foi ótima, médico com bola de cristal. Gente, isso é exatamente isso. Pô, se você tiver, tipo, um checklist, né? O checklist é esse. Se você ficou bem na sua gestação, não teve isso, não teve isso, não teve isso. Se no seu parto for assim, 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 você vai ter parto normal. Calma, não é assim. Na verdade, a gente tem que entender qual é o seu querer e entender quais são as indicações para parto cesárea, para o parto ser de uma forma cesariana, né? Com a cirurgia abdominal. Se você, naquele momento, você tiver realmente as indicações, aí sim, né? Porque você pode... Hoje em dia, Sandra, a gente tem muito profissional que fala bem assim, sou humanizado, sou maravilhoso, pode vir, abraça, acolhe. Não. E esse não é o médico que é humanizado, tá, gente? Esse que abraça e acolhe. O médico humanizado é aquele que respeita a sua decisão, tá? Independente qual ela seja. E ele vai te dar métodos para você se informar. Você vai se informar. Ah, a minha dor lombar é assim, assim, assim. Isso vai atrapalhar meu trabalho de parto? Não. Isso é importante. Ah, é porque eu tive a síndrome desfiladeiro torácico. Ou estou com a hipercifose. Isso vai impedir que eu tenha um parto normal? Não. Ah, eu alterei meu eixo de gravidade para frente. E aí isso vai impedir que eu tenha um parto normal? Não. Então, a informação é o primeiro passo. Ele ser simpático, ele ser carinhoso, ele ser fofo. Isso não é indicativo que ele é um profissional humanizado. Ele é um profissional simpático que está fazendo menos que a obrigação dele de ser simpático, como a gente também, né? De ser educado, né? A gente tem que ser educado com os nossos pacientes. Então, entendam isso. O profissional, seja ele médico, seja ele fisioterapeuta, ele precisa respeitar a sua vontade. Porque também você pode ir no fisioterapeuta e falar assim, eu queria ter parto normal. Você fala, ainda para com isso. Dá tanto trabalho. Eu já ouvi isso, tá? E aí, então, todas as áreas a gente tem profissionais. Então, procure profissionais que vão te dar essa informação e vão te dar essa opção, né, de respeitar, essa opção não, que vão respeitar o seu momento. Acho que esse é o primeiro passo de tudo. E é o que a Dani tinha falado, né? A questão é, você precisa de informação. Então, entender quais são o que é pró e que é contra de cada um. E aí você toma a decisão junto com o seu parceiro, né? E vocês precisam tomar essa decisão. Então, assim, quando o médico começa a impor, isso é que é ruim, né, Renata? O profissional começar a impor, né? E aí começa a você ficar inseguro, que foi o que aconteceu comigo, porque se ele não está alinhado com a minha vontade, eu não vou confiar naquele profissional na hora do parto, né? Então, aliás, eu queria até comentar com você isso. Tá uma situação meio complicada, né, Renata, agora, porque você é acompanhado por um médico, mas se você não pagar um a mais, nem sempre você vai ter aquele médico que te acompanhou na hora do parto, né? O negócio tá... A disponibilidade, né? O que a gente chama, né? Antes eu falo que eu não tenho vergonha de desconstruir as coisas que eu falo. Bem antes, gente. Lógico, quando eu me formei, eu falei, esse negócio de disponibilidade, isso é um roubo. E depois eu fui entender que não. Isso antes de começar a acompanhar trabalho de parto. Por quê? O médico ele precisa se disponibilizar de toda uma agenda, de todo um dia, que o parto pode durar 1, 2, 3, 4, 16, 22 ou 24 horas, né? Então, ele precisa estar 100% com você.
Eu acho que o primeiro passo é você ter uma equipe que está conversando com você, que você tem intimidade para isso, né? Eu não tenho como pagar por essa equipe. Por que eu falo equipe, gente? Entenda, a equipe é o médico, seu obstetra, vai ser, se você tiver condições, que aquele obstetra, normalmente eles têm uma equipe ali que trabalha com eles, que é a enfermeira obstétrica, e aí entra o fisioterapeuta obstétrico, entra a doula. Se Pediatra. você pudesse... mas que você vai pagar exatamente, são esses 4, né? São os pontos, assim, os pilares que vão estar com você ali naquele trabalho de parto, mais seu esposo, mais a sua esposa, mais o seu fotógrafo. E aí, invista nessa equipe, porque é essa equipe que vai te dar o suporte e a luz no final do túnel. Uhum. Se você está num trabalho de parto muito laborioso, que é o que a gente chama, um trabalho de parto difícil, quem vai segurar pelas pontes isso aí é uma equipe bem formada, é uma equipe bem capacitada para isso. E a gente precisa deixar isso muito claro, porque a gente tem profissionais em todas as áreas e a gente precisa entender os nossos limites, mostrar isso para as pessoas que estão conosco e principalmente para essa equipe. A gente entende que durante esse trabalho de parto são muitos momentos e existe o momento da covardia, que é o que a gente explica para a gestante. É o momento que ela fala, mas não quero mais de parto, eu quero cesárea, eu quero analgesia, me ajuda, pelo amor de Deus. Gente, isso faz parte. Mas se você está alinhado com a sua equipe, com o seu obstetra, com o seu fisioterapeuta, com a sua doula, perfeito. Tudo, e com o seu esposo principalmente, é a melhor coisa. E aí a Andréia falou uma coisa muito importante. E aí investe em um monte de coisa, investe no quarto de princesa ou de príncipe, investe no seu quê, investe num berço de 5 mil reais, mas não quer investir num médico que te acompanhe, não quer investir na físio, não quer investir na doula, não quer investir nada disso. Então, primeiro passo, gente, invista na sua equipe. Eu acho que ela que vai te ajudar naquele momento, assim, extremamente importante, que é a luz pro seu bebê, tá? Então, entendam esses detalhes. Top! Minha querida! Gente, vontade que eu ficar conversando aqui a noite inteira, né? Mas já passamos um pouquinho. Ó, a André, tá falando aí, eu acho super importante ter profissionais que confiamos num momento tão importante. É verdade, assim, eu tive muita sorte, porque naquela época eu comecei a entrar em trabalho de parto de manhã, 11 horas da manhã, o médico já estava lá e ficou comigo até 9h30 da noite, pelo plano de saúde mesmo. Então, antigamente era assim, eu tive essa sorte. Né? Eu sei que, né? Deixa eu ver mais algum comentário. Eu acho super importante ter profissionais de confiança, economizar, né? Chupeta, mamadeira, berço, esse negócio. As pessoas precisam pensar que isso é saúde, investir no parto, verdade. É um momento lindo, é um momento sublime, que a gente precisa de profissionais realmente que a gente confia, né? A gente precisa de saber que a gente está num ambiente favorável para o bebê, para nós, que é um momento realmente lindo. Então, assim, as gestantes que estão aí, eu quero desejar um parto maravilhoso para vocês. Que Nossa Senhora do Bom Parto esteja com vocês nesse momento. E profissionais, assim, maravilhosos ao redor, como a Renatinha. Obrigada. Tem gente aí, ó, a Dani, a Adriana, que são físicos que eu sei que acompanham trabalho de parto, acompanham gestante. São maravilhosas. Eu vi que elas comentaram bastante aí, interagiram, porque elas também entendem bem do assunto aí para a gente conversar. E obrigada, viu, fisioterapeutas aí que participaram, que contribuíram. Muito obrigada mesmo. Renatinha, minha querida, um beijo grande, gratidão, parabéns pelo belo trabalho que você faz. Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Quer falar alguma coisa, Obrigada, Renatinha? gente. Queria agradecer a todo mundo, um beijo. Eu vi que muitos alunos lá da Estácio entraram e estão acompanhando. Eles estão, gente, com tanta coisa, tanta live. E então, invistam também esse momento em informação de qualidade. A gente tem muitos profissionais com muitas lives aí. Eu sei que a gente, às vezes, enjoa um pouquinho, mas a gente tem que ir no que é importante, o que vai agregar conhecimento pra gente. Então, vai, por exemplo, na Sandra toda semana tem, acho que tem outros profissionais também. Então, aproveite esse momento, tá? Obrigada quem entrou, quem tá aí com a gente.
Se tiver alguma dúvida, né, Sandra? Manda depois inbox pra gente que a gente vai respondendo. Com certeza. Tá? E vai estar lá no IGTV. Quem não conseguiu assistir a primeira parte, pega lá e indica aí para outras pessoas, né, para assistirem essa segunda parte também. Beijo, gente, gratidão. Até a próxima. Segunda, quarta e sexta, às 20 horas, estamos aqui no meu Instagram. Um beijo. Beijo, tchau.